Olá, minha gente do esporte de Guaxupé de toda a região, um grande abraço a todos, bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é 13 de setembro de 2023, quarta-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de JF Páscoa, Fogão Caipira, Nelsinho Calhas, Armazém das Bebidas, Clínica Apólia, Dr. Rodolfo Carvalho e Casa do Encanador. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael Zayat? Bom dia. Bom dia, João Augusto, bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo, bora lá, né? Mais um dia e a seleção continua 100% de aproveitamento, hein, João? 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Temos que falar lá vai indo, lá vai rasgando. Temos muito que falar da seleção brasileira, claro que sim, temos que falar dele também com seus palpites cabeludos. Paulo Júnior, Paulinho Mandiná, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, ouvintes do Panorama Esportivo. Tudo em paz? Tudo verde e amarelo, cara. Então tá bom. Assim, algo me diz que a gente tem agora o técnico do Hexa, ou não? Tomara, vamos rezar bastante. Vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre os casos amorosos de Marcos Salomão. Bom dia, Marcão. Bom dia, Rafael, bom dia aos amigos da bancada. Bom dia aos ouvintes do Panorama Esportivo e da Rádio Clube. Eu não tô te zoando. Você sabe não, disso. Você já perdeu a aposta já tem que pagar. O que eu tô zoando? Segunda-feira, churrasco na conta do... Hein, o que eu tô te zoando? Não precisa me falar mais nada não, vamos ao programa que tem muitas notícias boas pra dar hoje. Como diz o Binho, o programa da Sônia Abrão tá só começando com as informações sobre o Monza Roxo. Se alguém viu, manda pra gente que estamos em busca desse carro. Ele que tá aí perturbando ou não os sonos de Marcos Salomão. Bora, João, falando do arbitral do Campeonato Municipal. Acontece hoje, às 18 horas, né, no Teatro Municipal, o arbitral aí do Campeonato Municipal de Guaxupé. Tá aí todo mundo, né, das equipes amadoras aqui de Guaxupé, que queriam aí participar, né, falaram, o campeonato vai ter, não vai ter, então, hoje tem o arbitral para definição, assuntos pertinentes, também sobre o regulamento, data de início da competição. É importantíssimo a presença dos senhores dirigentes, representantes das equipes, né, estejam presentes, dá o seu palpite, a sua opinião, trava a sua ideia, né? Tá aí o Murilo, que é o diretor de esporte também, o Marcos Sayer, coordenador esportivo, eles estão abertos aí para discussão. Então, o arbitral já fala, para definir tudo sobre a competição. Se você tem dúvida, pergunta, você tem uma opinião boa, um palpite bom também, dê seu palpite, então é para traçar assuntos, traçar os planos do campeonato municipal, porque em breve começa aqui em Guaxupé. Fechou, João Augusto, a gente tem essa expectativa de que esse campeonato seja ainda melhor que o último, né? Rafael, é interessante que os dirigentes, as equipes, todas elas fazendo seus jogos amistosos, jogos preparativos, né? Se arrumando, se organizando para a competição. Então, umas está mais forte, outras está conseguindo ajustar também, a gente que acompanha o futebol municipal, no amador. Então, é importante, eu entendo que vai ser um campeonato de primeira linha, as equipes fortalecidas, as equipes bem trabalhadas. Então vai ser com certeza um campeonato de primeira linha, um campeonato de ponta, esse municipal, aqui organizado pela Diretoria de Esporte de Guaxupé, pela Prefeitura Municipal de Guaxupé. Beleza, João Augusto, vamos agora falar do Campeonato Mineiro da segunda divisão. Tá aí a terceira rodada, é uma rodada totalmente picada, né? E hoje acontece um jogo, 19 horas, lá no Esportivo Universidade de Itaúna, Inter de Minas de Itaúna, jogando com o Coimbra da Grande Belo Horizonte. O único jogo programado para hoje, quarta-feira, da terceira rodada. Depois tem jogo no sábado, fechando a terceira rodada. Beleza, então, João Augusto, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, a Série B. A Série B, né, Rafael, tá aí.
Ela tem início a 28ª rodada, programada para esta quinta-feira, com 2 jogos. Amanhã, 18h30, no estádio do Café Londrina, Ituano. 19 horas lá no Oba, Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, Vila Nova e Ponte Preta. 2 jogos programados, iniciando a 28ª rodada, num total de 38, né? Faltando 11 rodadas aí para a Série B ser encerrada. Ô João, desculpa interromper você, mas eu acho que a Vila Nova e Ponte Preta é na sexta-feira, não é não? Sexta-feira tem ABC e Vila Nova e Ponte Preta, sexta-feira, Marcão. Vila Nova e Ponte Preta e ABC e Sport é na sexta-feira. Amanhã tem apenas um jogo, Londrina e Ituano. Exatamente. Não, boa correção, Marcão, aí. Muito boa. Acabou o vinho? Acabou o vinho, tranquilo. Que os entendedores entenderão, né, Paulinho? Exatamente. Só lutando aqui os 4 primeiros, Vitória, Sport, Guarani e o Novo Horizontino estão aí brigando por volta novamente à divisão especial do Brasileiro Série A. Os 4 últimos, até o momento, Chapecoense, Tombense, Londrina e ABC. Beleza, fechamos a Série B do Brasileirão, bora falar de Série A? Começa hoje mais uma grande rodada. Tá aí, Rafael, 23ª rodada, nesta quarta-feira, 2 jogos, 21h30, jogo que acontece no Kleber Andrade, em Cariacica, lá no Espírito Santo, Flamengo e Atlético Paranaense. E lá no Beira-Rio, o Internacional recebe a equipe do São Paulo às 21h30. São os 2 jogos de hoje. Os 2 jogos que foram adiantados da rodada justamente por conta da final da Copa do Brasil que acontece no domingo. Ô Paulinho, vamos lá, falar um pouco mais desses confrontos aqui. Mais uma vez, Flamengo e Furacão, o que esperar dessa partida? Esse jogo, né, foi transferido lá para o Espírito Santo. Se fosse lá no Maracanã, seria uma outra conversa. Agora, esse Clube Atlético Paranaense, ele é danado, ele sempre está aprontando para cima aí, principalmente dos grandes clubes, né? Então vamos ver, o Flamengo está aí brigando aí para melhorar a sua pontuação, é o 4º colocado, enquanto que o Atlético Paranaense é o 7º, tem 34 pontos. Será um grande jogo, viu? Eu até acredito que esse jogo aí vai ser um jogo de empate, viu, Rafael? Não tô vendo, assim, um favorito, assim, disparado aí pra esse duelo aí. Você acha, Paulinho? Eu acho que vai ser jogo de empate. Vocês têm aí a provável escalação? Tem aí, João? Porque temos novidades. Até então, o Jorge Sampaoli promoveu algumas novidades aqui nesse período que teve essa entre-safra, digamos assim. Ele preparou um Flamengo um tanto quanto diferente. Provável o Flamengo vai a campo com Matheus Cunha no gol, Léo Peneira, Davi Luiz e Fabrício Bruno, Alan e Gerson, os 2 volantes, Everton, Cebolinha, Everton Ribeiro e Wesley no meio, e na frente Pedro e Gabriel Barbosa. Gabigol. Ou seja, olha só a mudança que ele fez. Ele volta com Pedro e Gabigol pro ataque. Ele joga o Wesley como ala, um sistema de 3 zagueiros. O Wesley e o Everton Cebolinha passa a fazer alas, respectivamente, a ala direita e a ala esquerda. Alan e Gerson como os 2 volantes e o homem de criação Everton Ribeiro. Apesar dele ter físico para isso, dele correr pra caramba, mas Everton Cebolinha como ala é uma coisa que parece que não encaixa muito para mim, não. O São Paulo, ele gosta de mexer, parece que tem hora que ele comete algumas loucuras na montagem e na forma que ele coloca o time dentro de campo, no esquema que ele coloca. Rafael, ou vai dar muito certo ou vai dar tudo errado. É a realidade. O Wesley, ele já faz esse papel do lado direito. Ele apoia bem, né? Ele apoia bem. Agora, deixa o Cebolinha na frente, não inventa com o Cebolinha. O negócio dele é velocidade, é jogar pra cima, fazer esse corredor. Mas jogando como ala, teoricamente é algo que ele consegue apoiar bastante, vai ter espaço para isso. A ressalva que eu faço é mais uma mudança no sistema tático. Isso às vésperas de mais uma decisão. É uma boa pedida, Paulinho? Não, eu acho que não. Esse negócio tá querendo improvisar. Eu acho que o jogador ele tem que atuar na posição que ele é acostumado, que ele, né, se desdobra mais. Mas o Sampaoli tem essas manias mesmo. Ele tenta umas coisas, tem hora que o torcedor não entende, viu, Rafael? Dá umas loucuras. Eu acho que ele sonha de noite. Ô Lu, o meu zagueiro vai ter que ser centroavante, eu vou pôr ele lá. Eu acho que ele delira à noite e quer pôr em prática. Eu não entendo, sinceramente. Mas eu acho que tem um porquê, isso aí tem uma justificativa. Eu quis polemizar primeiramente, mas ontem o Felipe Luiz sentiu no treino.
que é o lateral esquerdo. Com o Felipe Luiz, que sentiu, o Flamengo ficou sem ter lateral de ofício, uma vez que Ayrton Lucas estava convocado para a seleção, né? Seleção de base. Mas não seria mais fácil... Desculpa, o Ayrton Lucas estava suspenso. Mas não seria mais fácil ele colocar um lateral direito e mandar o Wesley para a esquerda? Do que pôr o Wesley lá na frente, já que ele está acostumado a jogar de lateral? Vai jogar no meio de campo e colocar 3 zagueiros, improvisando praticamente o Fabrício Bruno na lateral esquerda. Eu entendo a mudança dele, jogando como ala e tudo mais, só que ele pega um Furacão, que não é um time fácil de bater. Eu acho que dando muito espaço, se der muito espaço pro próprio Furacão, é tiro no pé. Pela essa formação do Wesley e o Cebolinha, na chamada ala, vai ficar um time para cima. Mas o Marcão foi muito claro, gente, vai falhar, vai ter problema na volta, na hora de marcar, na hora de correr atrás. Porque no meu ponto de vista, claro, que eu respeito qualquer um, mas veja bem, todo jogador improvisado ele não rende a mesma coisa. Você pode improvisar qualquer tipo de jogador fora da sua posição de origem, ele não rende a mesma coisa, é muito raro. Então, para que ficar inventando tanta moda? Agora, o Flamengo está com medo do Atlético Paranaense, do ataque do Atlético Paranaense. Não é possível. Os caras que tá lá, que tá tudo na seleção, não vai jogar. Agora, por outro lado, Marcão, ele está colocando aí junto, o Gabigol e o Pedro. Todos os flamenguistas gostariam de ver esses dois juntos. Eu acredito que aí vai dar coisa boa. Mas ele também, isso aí tem outra justificativa também, que o Bruno Henrique não joga porque tá suspenso. Agora no Atlético Paranaense, eu não sei se já deu tempo do Vitor Roque voltar. Não, ele tá suspenso. Fora Vitor Roque, fora Canóbio, que tá com a seleção. Então, quer dizer, não precisa ter tanta o provável Atlético Paranaense vai a campo com o Léo Link no gol, o Bento tá machucado, Thiago Heleno e Kaká na zaga, Madison e Esquivel nas laterais, Eric, Hugo Moura, Zapelli e Vitor Bueno no meio, na frente Pablo e Coelho. Pablo do Arrocha. Mas o Flamengo tem que se preocupar mesmo. E agora com essas improvisações aí, pode largar a mão. Mas por incrível que pareça, Marcão, essa formação meio doida, maluca aí do Sampaoli, ela é positiva. Entendo que pela essa formação do Atlético Paranaense, a falta do Vitor Roque, do Canóbio, enfim, vai atrapalhar bem o desempenho da equipe do Atlético Paranaense. E toda essa formação aí do Sampaoli, gente, Pedro, Gabigol na frente, o Cebolinha fazendo esse lado aí, vai e vem, Everton Ribeiro para arrumar. Mas a gente tá falando de um Furacão que tá totalmente esgalepado aqui, ó. Ele tá assim, Fernandinho e Vitor Roque, que os dois estão suspensos. O Bento, Pedro Henrique, Fernando e Christian, que são aqui 3 titulares, tirando o Fernando, mas Christian, Pedro Henrique e Bento, 3 titulares, estão no departamento médico. Então o Furacão tá sem 5 titulares. Sem o Canóbio, sem o Roque, dá 5 titulares. Sem o Canóbio dá 6. Você viu, o Canóbio foi defender a seleção dele, não dá tempo de voltar. Aí tem mais um, hein? Arturo Vidal, que também tá na seleção que machucou ontem. Exatamente, esquecemos desse. Ou seja, tá sem 7 titulares. E vai ganhar do Flamengo, assim mesmo. Marcão. Você começa a mexer com os flamenguistas, depois eles te colocam no seu devido lugar, aí você fica bravo. Vai ganhar do Flamengo lá onde é jogo, no Espírito Santo. Pré-brandado, lá em Cariacica. O Flamengo tem um histórico legal lá em Cariacica, né, gente? Lá em Espírito Santo o jogo? Os flamenguistas vai ter que rezar então para todos os santos. Mas o Rafael foi muito claro, o Flamengo, onde eu chego, os torcedores, né, tá ali, aquela festa, com os jogadores, e o Flamengo novamente ele foi bem recebido ontem na chegada lá em Cariacica, no Espírito Santo. Então eu entendo que essa formação do Flamengo para esse jogo está bem trabalhada, está bem montada, pode vencer o Atlético Paranaense. Essa dupla, Gabigol e Pedro, que vai no ataque hoje do Flamengo, já balançou as redes 64 vezes em 54 gols, em 54 jogos. A questão é o seguinte, o Pedro não marca 4 jogos. O Gabigol chegou até a ser barrado de ir pro banco de reserva por conta do desempenho pífio que estava acontecendo. E aí, hoje é o dia de tirar a zica ou tomara que não?
Olha, eu acredito que sim, Rafael, porque até o posicionamento dos dois é diferenciado. O Gabigol, ele vem construindo a jogada, ele vem criando jogada, jogando a bola pro Gabigol. O Gabigol, como todos nós já sabemos, ele é um jogador mais de presença dentro da pequena área, né? Ali ele não perde tempo não, a bola ali é muito perigosa. Agora, se der certo essa dobradinha do Gabigol também com o Pedro, eu acredito que eles vão fazer uma grande partida e vai sair gols. Tranquilamente, com o passe do Gabigol para o Pedro. Mas o Gabigol não é construção de jogada, né? Ele não é armador. Ele tem jogado. Ele não é armador, ele tá voltando do banco. Ele tá voltando do banco, ele nunca foi jogador de armar jogada, então ele é definidor. Aí eu concordo com você. Dentro da área lá, aquele homem fixo, centroavante infiltrado na área, aí ele sabe fazer gol, mas para armar jogada, ali atrás já vai ter o Everton Ribeiro para isso. E às vezes até o Cebolinha, às vezes vindo de trás com aquela velocidade que ele tem, ele pode fazer alguma jogada lá na área, mas eu não acredito que o Gabigol seja um homem de armação, não. Não, ele não é um nato de armação, mas nas últimas partidas ele vem desempenhando esse trabalho, que ele tem voltado até no meio de campo, ele pega a bola, trabalha a bola, ele faz lançamento para direita, para esquerda, então ele tem ajudado muito ali o setor de meio de campo do Flamengo. Mas na marcação, porque se fosse assim, se ele estivesse rendendo bem, ele não ia pro banco. Ô Marcão, ele não tá rendendo bem. Só que não dá para tirar o mérito dessa dupla, uma vez que desses 64 gols que a gente falou agora, 9 deles foram assistências diretas de Gabigol para Pedro. Exatamente. Dos 40 gols, o Pedro marcou 40, Gabigol marcou 24 gols. Desses 64 que a gente tá falando, que foi por intermédio dessa parceria. Agora, gente, convenhamos, eu acredito que, concordo que o momento não é bom, mas teve aí vários dias para trabalhar. Eu acho que isso é fundamental pro Flamengo, principalmente pelo momento turbulento que tava passando, hein, João? Isso é importante, você foi muito claro na sua leitura, o momento parado, né, para trabalhar, para treinar, para ajustar os erros, as falhas, né? Essa situação do Gabigol, se ele conseguir voltar um pouco mais, de repente eu vou acompanhar a linha do Paulo Júnior, ele tem essa facilidade e o Pedro mais centralizado. Você diz também, todos os gols que o Pedro tem feito é a participação dele, Gabigol junto. Então acho que a dupla é boa, vai ficar e um Flamengo ofensivo. Você pega aí o Cebolinha, o Gabigol, Pedro na frente. Vai ter a chegada de 5 homens no ataque, que é justamente o Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Wesley Pedro e Gabigol. Então, você vê, pode ser que essa formação treinada pelo Sampaoli, ela funciona, ela desliga, ela ajuste. A minha ressalva aqui, o Paulinho, é também pelo seguinte, esse trio defensivo aqui, que ao meu ver, não dá muito fruto. Felipe, o Davi Luiz, gente, pelo amor de Deus. Mas pela formação, Rafael, não é que eles vai ser assim, sufocado. A carga em cima, o peso em cima da parte defensiva do Flamengo, ela vai ser menor, porque o Flamengo vai jogar, como você disse, vai ser praticamente com 5, chegando à frente. Tá, tudo bem. Se conseguir manter a bola lá, uma coisa. Agora, se não conseguir, é pressão. Aí é verdade. Precisa manter a bola, precisa fazer o jogo. Porque se vir totalmente descarregado, se jogar do peso tudo em cima dos 3 zagueiros, aí é problema. E isso é uma tática em que o Atlético Paranaense usa demais. Se você for analisar os jogos do Atlético, o Atlético ele para no meio do campo ali, deixa o time ir para frente tudo, mas no contra-ataque na velocidade ele é perigoso. Então, se você não tiver uma retaguarda, os laterais bem postados e uma dupla de zaga, a equipe adversária, principalmente o Atlético, ele chega toda hora na cara do gol. Vamos ver. O Rossi está no banco? Tá no banco. Então, não é um momento já também de dar uma chance. O Rossi é muito mais goleiro do que o Matheus Cunha. O Matheus Cunha. Só que, João, o Santos tá no banco. E o Santos era um cara que veio, foi contratado e foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil com o Flamengo. O Sampaoli, maluco, chegou e sentou o cara. Dos 3, Santos, o Matheus Cunha e o Rossi é mais goleiro que os outros 2. Então, mas nem estreou ainda pelo Flamengo. Então, agora vai de treinador, né? Ele entende que às vezes não é um momento dele ainda, porque mas é um goleiraço. Contratou o cara para ficar no banco, aí dá. Mas eu não entendo o Sampaoli, porque ele fez isso no Santos. Eu só não lembro os jogadores que ele encostou.
Mas e quando ele chegou no Santos, ele encostou o jogador lá. Foi pro Atlético Mineiro, encostou o jogador lá no Atlético Mineiro. A torcida fica pé da vida com esse cara. Como gosta de implodir ambiente, hein? Agora chega no Flamengo, encosta o jogador Santos também, o goleiro Santos. Pô, o cara vinha sendo titular, meu amigo. É difícil. Ele quer ser notícia, né? Acho que ele já faz isso pra imprensa cair em cima dele. Ele tem que estar na mídia. Se eu sou a presidência do Flamengo hoje, eu falo, não, vai entrar com o time totalmente alternativo, amigo. E esse questionamento com o Rafael foi muito claro. Panorama Esportivo, oferecimento de Fogão Caipira. Atenção para os destaques de hoje. Todos vocês sabem, quarta-feira, em um coro único, nós temos o quê? Feijoada. Além da feijoada, temos isca de frango à milanesa, tulipim assada com mel, moqueca de cação, ancho acebolado, bisteca grelhada, soffiatelli de 4 queijos, tagliatelle com frango e milho cremoso e muito mais. Fogão Caipira fica na rua Major Anacleto 87, aqui no centro de Guaxupé. O WhatsApp do fogão é 991790476. Fogão Caipira com sua irresistível comida mineira. E já voltamos com essa discussão aqui, principalmente se deveria ir com titular ou não, logo após o intervalo comercial. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Que tal tornar o seu happy hour ainda mais incrível? É hora de brindar com os amigos no lugar certo. Armazém das Bebidas Guaxupé. Cervejas das melhores marcas estão esperando por você com aquele precinho camarada. Não importa a ocasião, no Armazém das Bebidas você sempre encontra a bebida perfeita para qualquer momento. Passe agora mesmo na Rua Dr. Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. Fone 3406-1200. Armazém das Bebidas Guaxupé, porque o melhor happy hour começa aqui. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. Economia de verdade só no Mineirão Atacarejo. Qualidade, variedade e muito preço baixo. Biscoito Água e Sal Triunfo, 164 gramas, 1,78. Coxa com sobrecoxa de frango congelado, quilo, 5,98. A 100 pau, peito bovino, peça o pedaço, quilo, 18,90. Ofertas válidas até 13 de setembro. Mineirão Atacarejo, aqui tem oferta todo dia e o menor preço para você. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Você deseja renovar sua aparência? Então conheça a Clínica Apória do Dr. Rodolfo, referência em performance e saúde. Conte com o transplante capilar Fouet, um procedimento que permite recuperar os fios capilares com resultados naturais e de alta densidade. Para dar adeus às gordurinhas indesejadas, a Mini Lipo é a solução perfeita para a cintura dos sonhos. Se você deseja realçar suas curvas, conquistar um bumbum empinado e sem celulites, temos a remodelação glútea. Agende agora mesmo a sua consulta
consulta com o Dr. Rodolfo em Guaxupé pelo fone WhatsApp 35 98882 3032. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Agora sim, pra gente fechar o Flamengo e também essa situação do jogo contra o Furacão, eu tenho uma pergunta pra vocês. Tanto o Flamengo quanto o São Paulo jogam o jogo do ano no próximo domingo. A pergunta é, entraria com... Hoje, os dois devem ir com o time praticamente titular. Então, vocês estão de acordo com isso ou não? Entrariam com o time reserva? Eu não. Eu entraria totalmente com o time alternativo, tanto Flamengo como São Paulo. Por quê, Marcão? Até mesmo pro São Paulo, principalmente, porque o São Paulo vai lutar pelo primeiro título da Copa do Brasil. E ele não vai ser, não almeja mais a ser campeão brasileiro. Então, um jogo que ele perca, que perca o jogo pro Inter hoje, ele não vai nem subir nem descer, vai continuar lá na mesma coisa. Então, que poupe todos os seus titulares e vá com força total para cima do Flamengo no domingo. Paulinho, entraria com o time titular ou reserva? Ô, Rafael, eu entraria com o time titular. Por quê? Entendeu? Para pegar mais conjunto e outra coisa, se os dois técnicos forem inteligentes, né? Por exemplo, se os dois entrassem com o time titular, você mesmo valendo pelo Campeonato Brasileiro, você não vai pôr a perna lá, você não vai... Seria um jogo, vamos falar assim, um jogo morno, entendeu? Pra turma ali se organizar. Mas entraria, os dois técnicos entrariam com o time titular, entendeu? Mas não um jogo de pegada, um jogo de... como se, por exemplo, o jogo de domingo, que vai ser a decisão da Copa do Brasil, é um jogo de pegada. Paulo Júnior, se for para colocar os titulares para não jogar bola, para não pôr o pé na bola, então não põe. Mas muito... Põe quem vai ter que correr atrás. Agora eu vou pôr meus titulares para ficar rodando em campo. Não, ele é contra o Internacional. O Inter tá lutando lá em cima. Muitos técnicos fazem isso. Eu entendo o pensamento de vocês e concordo em partes com os dois. Mas, por uma única coisa, eu colocaria meus titulares hoje. Pelo fato do tempo que eles já estão parados. Exatamente, eles estão aí sem jogar mais de uma semana. O jogo é no domingo. Hoje ainda é quarta. Eu colocaria os titulares. Força máxima, gente. Pô, tem 4 dias para acontecer o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Pô, aí precisa somar ponto no Brasileirão. O Flamengo vem bem, o São Paulo está em ascensão, está evoluindo. Eu entraria com força máxima. O que tem de melhor, tanto Flamengo quanto São Paulo. Como você disse, tem 4 dias para acontecer a final. Ô, João, o Colorado está em 14º com 26 pontos. O time de Eduardo Cudê volta ao Nacional para acabar com a incômoda sequência de 10 partidas sem vencer pela competição. 6 empates e 4 derrotas no período. O argentino, que completou 49 anos na terça, busca sua primeira vitória no retorno ao Clube Gaúcho pelo Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o São Paulo é o último teste antes da final da Copa do Brasil. No Brasileirão, já são 6 partidas sem vencer. Por isso, abre a rodada mais perto da zona de rebaixamento do que do G6. Ô, Rafael, poxa vida, um tá 4 jogos sem vencer, o outro tá 6 jogos sem vencer. No caso do São Paulo. 10, o outro tá 6. Olha... E o São Paulo é o seguinte, esse ano pegou o Cruzeiro sem 10 jogos sem vencer, foi lá e perdeu. O América estava 10 jogos sem vencer, foi lá e perdeu. O Atlético Mineiro estava 10 jogos sem vencer, foi lá e perdeu os 3. Deus nos ajude! Ele gosta de ressuscitar, hein? Mas se a gente analisar, eu sempre gosto de falar que o torcedor do Colorado, do Internacional, eles prestigiam, vão aí ao Beira-Rio, incentivam a sua equipe. Agora, o Internacional, gente, tem que começar a fazer o seu desempenho, fazer o seu papel.
começar a vencer. A mesma coisa com o São Paulo. É um jogo complicado. O Internacional vem perdendo, o São Paulo não vem ganhando. Então, mas jogando em casa, a favor de casa, o Internacional tem que fazer o seu papel. Provável Internacional vai a campo com Kehler no gol, Mercado e Malo na zaga, Bustos e René nas laterais, meio campo com Gabriel e Bruno Henrique e Maurício, na frente Wanderson, Alan Patrick e Luca. O Rocher tá na seleção uruguaia. E o Cudê, ele ficou muito contente com o retorno do Maurício, que hoje é um cara, na equipe do Internacional, é um cara que pensa diferente. Nos últimos jogos não jogou, tá voltando novamente. Luiz Adriano suspenso, Ener Valência convocado, Aranguiz machucado, convocado, o Rocher convocado também. O Inter tá indo com força máxima também, gente, o que tem de melhor. Ele só não tá pondo os caras que foi pra fora. Foi pra fora, Bom, já o técnico Dorival Júnior tem 3 desfalques certos. Além do Wellington, que chegou na terça-feira ao Brasil, ele estava na seleção olímpica, a sub-23, o treinador não pode contar com Rames Rodrigues e Arboleda, que defenderam Colômbia e Equador. Ainda tem uma pior, gente. O zagueiro ainda está suspenso porque ele foi expulso contra o América. Só que, como se não bastasse, ontem ele saiu machucado no jogo da seleção equatoriana. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Ontem eu perdi o sono por conta disso. Provável São Paulo vai a campo com Rafael no gol, Alan Franco e Beraldo na zaga. Temos o retorno de Caio Paulista, que fecha a lateral com Rafinha. Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Nestor no meio. Na frente, Caleri e Lucas Moura. Também aqui o que tem de melhor. Se a gente analisar os 2 zagueiros, o Beraldo e o Alan Franco, eu entendo que jogou junto, acredito, muito poucos jogos. Então vai ter até se entrosar, vai ser complicado. Mas o São Paulo tem Caleri, tem Luciano, Lucas Moura, o momento é bom dele. Entendeu? O Elton Rato gosta do futebol dele, ele é valente, ele vai pra cima. Pablo Maia pra pegar. Não é o São Paulo qualquer, não. É um time São Paulo. Tá quase. Praticamente inteiro. Tá praticamente inteiro. Tá sem aqui o Arboleda na zaga. Tá sem ali vamos pôr, o Luciano, não sei porque ele deixou ele de fora, acho que foi por opção própria. Mas de resto é o que tem de melhor. Alisson vem jogando bem, o Nestor. Hoje, por mais que eu não concorde, ele é titular. Não, mas a qualidade técnica, o passe dele é bom. O Nestor faz o seu papel, é um São Paulo, pra cima. E aí, Marcão, o que achou da escalação do São Paulo? É o que tem, né, Rafael? Só ficou de fora também, talvez, acho que só o Luciano por opção técnica mesmo. O resto, o Rames acho que tá machucado, não, foi servir a seleção, né? O Rames a seleção, o Arboleda a seleção. É isso aí, é o que o São Paulo tem de melhor. O Wellington seleção, mas aí teve a volta do Caio Paulista. É isso aí, vamos ver, eu espero que o São Paulo vença essa partida, viu? Dá pra tirar uma vitória lá no Sul, Paulinho, ou você acha muito difícil? Fácil não é não, Rafael, mas o São Paulo, nessa formação que ele está indo, conforme vocês já frisaram muito bem, o São Paulo está indo para ganhar 3 pontos. Com essa equipe, você pode ver que o São Paulo não está poupando nenhum jogador aqui não, está indo para valer e é importantíssimo, porque ele tem 28 pontos, uma vitória, ele vai para 31 e ele encosta no Atlético Mineiro. Então é para você ver a importância desta vitória do São Paulo. Já para o Internacional, se ele vencer a partida com 26, ele vai para 29. Mas eu acho que é um jogo de pegada. São Paulo um pouquinho melhor, apesar de estar jogando no Sul, acho que São Paulo sai um pouquinho na frente pela formação da equipe. E o Dorival, para você, também acertou em mandar o time titular? Eu mandaria também, eu apoio ele. Bom, aí nós temos aqui informações do São Paulo, é a volta de Nahuel Ferrarese, que volta depois de uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele voltou da lesão, ele está inclusive já treinando com o grupo. Ele não vai ser titular, evidentemente, porque ainda não está sem ritmo de jogo, mas é um cara que jamais vai ficar no banco de reserva quando estiver em plenas condições. Bom jogador, ele já mostrou isso quando jogando pelo São Paulo, tem qualidade, marca bem, sai bem pro jogo. Então tá retornando ele, hoje, você disse tudo bem, ele é imprescindível nessa equipe do São Paulo, bom jogador. O que esses 2 jogos têm a ver com o final da Copa do Brasil? Você acha que o time que perder aumenta uma pressão, não aumenta? Você acha que não reflete nada no jogo de domingo? O que você acha, Marcão? Eu acho que não reflete nada não, Rafael. Os 2 times têm vários, são 2 times grandes, 2 times de jogadores experientes.
não voga nada não, se o São Paulo perder pro Inter ou o Flamengo perder pro Atlético Mineiro ou pro Atlético Paranaense, não vai afetar em nada a pressão em cima de nenhum deles não, até mesmo porque eles estão focados na Copa do Brasil. E aí, Paulinho, você acha que aumenta essa pressão ou você concorda com o Marcão? Não tem nada? Concordo com o Marcão também, eu acho que não tem nada a ver, são dois campeonatos distintos, dois completamente diferentes, né? Eu acho que não tem nada a ver, independente de resultado. Agora, se pintar um empate, conforme eu frisei, aí é bom para as duas equipes também, mas caso haja derrota, tanto de A como B, para mim não vai influenciar em nada na decisão da Copa do Brasil. Bom, aí eu discordo um pouquinho, João. Eu também penso diferente. Eu penso diferente pelo seguinte. Dá um choque. Eu também acho. Os dois times, tanto São Paulo quanto o Flamengo, jogam o ano no domingo. É para salvar o ano. O Flamengo perdeu 7 títulos no ano, está indo para a 8ª disputa e para salvar o ano. O São Paulo já não corre para ir pegar vaga para Libertadores, fazer um novo planejamento, depende dessa Copa do Brasil. E é um título de expressão que nunca ganhou. Então eu entendo que um resultado assim de derrota de Flamengo e do próprio São Paulo já dá uma pressionada. Dá sim, para o jogo de domingo. É claro, é outra competição, é outro jogo, enfim, mas eu entendo que um resultado ruim não agrada nem São Paulo e nem Flamengo. Eu até concordo num ponto. Por exemplo, se o Internacional aplicar uma sonora goleada do São Paulo, 4-0, 4-1, aí eu acho que vai ter uma influência grande. E essa mesma coisa serve para o Flamengo também. Se o Atlético Paranaense, entendeu? Ganhar de 4, de 3-0, 4-0, aí sim eu acho que não pela partida, mas pelo placar, pelo resultado, tem influência. Mas isso aí não vai acontecer nunca. Nesses dois jogos aí, ter goleada. E você pega ao contrário da forma que diz o Rafael, uma vitória do Flamengo, uma vitória do São Paulo, pega fogo a final. Pega fogo a final, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E não é difícil acontecer isso. Não é difícil acontecer isso, mas o que está em pauta aqui é a derrota. Eu acho que mesmo que o Flamengo ou o São Paulo perca, na minha opinião, não afeta a final de domingo. Até mesmo pela experiência dos dois treinadores que sabem controlar o time que tem, né? São técnicos experientes que já são decisivos, principalmente o Dorival Júnior, que eu adoro o trabalho do Dorival Júnior. Agora, não afeta em nada não, vai ser um grande jogo, a grande final de domingo, Flamengo, Flamengo e São Paulo, né, que o primeiro jogo é no Rio, né? No Rio. Bom, vamos lá então, a gente tem aqui, eu quero os palpites sobre essa partida, as duas partidas, começando com o dono da bola de cristal, Paulo Júnior, quanto fica Flamengo versus Furacão? Eu vou jogar 2-2. Marcão? 3-1 pro Atlético Paranaense. Meu Deus do céu. Que baia que ele dormiu essa noite? Olha, cadê o termômetro para medir a febre dele? E a pressão, a bombinha de medir a pressão. João, e aí? Vamos respeitar a opinião dele, né? Jogo difícil, 2-1 pro Flamengo. É meu palpite, João, 2-1 pro Flamengo também. Internacional e São Paulo, Paulinho. Com a arbitragem de Paulo Sérgio Zanovelli, mineiro, hein? É o mineiro que vai apitar isso lá hoje. Rafael, vou ficar 2-1 pro São Paulo. Ai. Quanto, Marcão? Eu vou ficar no 1-1. João? Eu vou 2-1 Internacional. Ai, gente. Tá me dando até batedeira. Não, São Paulo judia. Eu fico morrendo de medo quando tem esses jogos aí, 10 jogos sem o adversário não ganha 10 jogos. O São Paulo ele ressuscita os adversários com uma tranquilidade absurda e me deixa preocupado pra caramba. Tô preocupado sim, não vou mentir não. Tá com medo? Tô com medo. Tô preocupado, tô com medo. Então dá uma de Zetinho, 6-0 pro São Paulo. Será que ele deixa? Então vai, 6-0 pro São Paulo. Aí, pronto. Aí, Zetinho. Panorama Esportivo, oferecimento de Armazém das Bebidas, Paulinho. Exatamente, mandando um grande abraço pra Luciana, também pro Ebin, são os proprietários lá do Armazém das Bebidas. O pessoal fica doido lá de vez em quando, viu, Rafael? Põe cada promoção que eu vou te falar, viu?
Olha, vou falar só algumas delas, tem muitas promoções. Heineken lata 4,89, refrigerante 2 litros 4,49, Itaipava lata 2,49, Campari litro 49,90, carvão brasa quente com 2,5 kg 10,49. O Armazém das Bebidas fica na rua Doutor Jeremias Zerbini 637, no bairro do Tabuão. Os telefones 35 3406 1200. Tem também o celular 99841 1200. Armazém das Bebidas, alegrando e fazendo a sua festa muito mais bacana. Valeu, Paulinho. Rápido intervalo e voltamos já para falar de seleção brasileira. Nós tivemos ontem. Gostou, Marcão? Eu gostei. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, logo após o intervalo comercial. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Você deseja renovar sua aparência? Então conheça a Clínica Apória do Dr. Rodolfo, referência em performance e saúde. Conte com o transplante capilar Fouet, um procedimento que permite recuperar os fios capilares com resultados naturais e de alta densidade. Para dar adeus às gordurinhas indesejadas, a Mini Lipo é a solução perfeita para a cintura dos sonhos. Se você deseja realçar suas curvas, conquistar um bumbum empinado e sem celulites, temos a remodelação glútea. Agende agora mesmo a sua consulta com o Dr. Rodolfo em Guaxupé pelo fone WhatsApp 35 988 82 30 32. Que tal tornar o seu happy hour ainda mais incrível? É hora de brindar com os amigos no lugar certo. Armazém das Bebidas Guaxupé. Cervejas das melhores marcas estão esperando por você com aquele precinho camarada. Não importa a ocasião, no Armazém das Bebidas você sempre encontra a bebida perfeita para qualquer momento. Passe agora mesmo na Rua Doutor Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. Fone 3406-1200. Armazém das Bebidas Guaxupé, porque o melhor happy hour começa aqui. Cliente Fidelidade Tonin. Vantagens que só quem é tem. Vem aproveitar essas ofertas. Macarrão sêmola galo 500 gramas, só R$3,19. Frango congelado quilo, apenas R$6,99. Cabotiá o quilo, só R$1,99. Coco verde unidade, apenas R$3,29. Cliente Fidelidade Tonin. Cadastre-se no site e aproveite muito. Em Guaxupé, na Avenida Conde Ribeiro do Vale e Rua Capitão Martiniano Prado. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130.
Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Vamos lá, seguimos com o Panorama Esportivo e agora sim partiremos para as eliminatórias da Copa. Tá aí, segunda rodada. A bola rolou ontem na Bolívia. Bolívia 0, Argentina 3. Lá no Equador, o Equador venceu o Uruguai por 2-1. A Venezuela venceu a equipe do Paraguai pelo placar de 1-0. Chile e Colômbia ficou no 0-0, o jogo que aconteceu lá no Chile. Peru 0, Brasil 1. Fechamos os jogos assim para começar os comentários. Paulinho, sua nota para a seleção brasileira de ontem de 0-10. 6. Por quê? Justifique e fale para mim como foi o jogo. Não gostei da seleção brasileira ontem. Eu disse, né, depois da vitória que ela fez frente à Bolívia, de que a seleção peruana seria uma equipe mais cascuda e uma equipe que ia se projetar mais para defender, ia pressionar um pouco mais o Brasil. E não deu outra. Foi realmente o que aconteceu. O Brasil teve dificuldades para entrar aí na zaga adversária, teve aquele gol do Richarlison que demorou 7 minutos, uma pouca vergonha desse VAR aí, demorar 7 minutos aí com o jogo parado, né, para dar um impedimento, ele impedido, que anulou o gol que ele faria. E o Brasil teve no primeiro tempo, Rafael, algumas oportunidades, mas muitos remotas, né? O Brasil conseguiu chutar 3 bolas para gol, enquanto que a equipe do Peru não chutou nenhum, só se preocupou em defender. O Brasil fez 2 gols. Então, agora o Brasil foi salvo pela apresentação que ele fez, realmente, porque o Marquinhos foi muito oportunista e aproveitou muito bem no finalzinho, no apagar das luzes, já aos 46 minutos, num bom escanteio cobrado pelo Neymar. E então ele fez bem a leitura do jogo e o Marquinhos foi lá e fez o gol do Brasil. Mas eu acho que nem o próprio técnico não ficou satisfeito com a apresentação do Brasil. O Brasil parece que não chegou com aquela volupa, com aquela vontade de jogar, parece que foi um jogo muito morno. Então eu sinceramente, particularmente, eu não gostei da exibição ontem da seleção brasileira. Achei que foi muito pouco esse placar 1-0, que por pouco não fica no 0-0, que seria pior ainda. Ô Marcão, tudo bem, eu concordo com o Paulinho que a gente esperava muito mais, tanto é que nossos palpites aqui da bancada eram cabeludos, era 3, 4, 5, tudo com um volume maior. Só que não dá pra negar que o Brasil fez 2 gols que foram anulados no primeiro tempo, inclusive um deles, absurdo o tempo que demorou o VAR. E aí, além disso, a seleção peruana entrou pra não jogar bola ontem. O que eu ia falar, Rafael, a equipe do Peru entrou pra se defender, então foi um time atacando e o outro defendendo. E se defenderam muito bem, porque o Brasil não conseguiu quebrar o bloqueio do Peru, não conseguiu fez os gols, mas não valeu, estava impedido. Você concorda com a anulação dos 2? Eu concordo sim, foi totalmente bem anulado. Eu só não concordo com a demora para ver o que está certo e o que está errado. Mas o Brasil não jogou mal não, Rafael. É que o Peru não ofereceu muita, muita reação para atacar o Brasil, e com isso os jogadores de meio de defesa ficam apagados na partida, porque eles não têm com quem jogar, só fica ali se resguardando. O Peru ficou totalmente atrás e não teve condições de jogo. Ô João, não sei se você vai concordar comigo, mas pra mim a leitura do jogo foi muito simples. É uma seleção em formação, é uma seleção que ainda precisa de muita rodagem, de muito jogo para poder ter um futebol mais eloquente,
Paralelamente a isso, é uma seleção que inclusive o próprio Fernando Diniz, treinador, chegou e falou que deu muita falha, muitos erros de passe, de transição, coisa que não pode acontecer. O próprio Casimiro errou ali muitos passes tentando forçar a jogada, coisas que não pode acontecer, mas pegou um time peruano bem postado defensivamente, onde dificultou um pouco o nível do futebol. Mas ainda assim, para mim, é válido o resultado. Ô Rafael, você foi muito claro e objetivo. É um início de trabalho. 2 jogos, 2 vitórias, um aproveitamento de 100%. É claro, não vai ser o que o brasileiro esperava de uma seleção. Ganhou bem o primeiro jogo, ganhou o segundo, já não foi tanto assim. Pegou um time mais complicado, mais cascudo, no caso o Peru, mas entende que está no caminho. O plano, o projeto do Fernando Diniz está acontecendo, não tem como a gente cobrar 100% ainda, é cedo ainda, né? É o início do trabalho, você vê, convoca, faz 1 ou 2 treinamentos, até ele enquadrar no que ele quer, no jeitinho, no perfil de trabalho dele, demora um pouco. Agora entende que o Brasil fez um bom primeiro jogo diante da Bolívia, e onde pegou um adversário mais delicado, também foi bem. Agora todos os brasileiros, isso é natural, queriam um resultado elástico, um resultado maior, porque se trata de um Peru, mas o Peru resistiu, foi bem. E o Brasil, entendo que, na minha opinião, fez um bom jogo. Eu acho que o brasileiro é exigente demais. Sim. Eu acho que se você for analisar aqui os placares todos, não teve goleada. Não tem goleada, são todos os jogos difíceis. Aí você fala assim, o time é fraco, o time é isso, o time não é fraco. Às vezes o Brasil joga bem e ganha, às vezes joga mal e perde, isso aí é normal. Ontem jogou bem e conseguiu achar um gol no último minuto da partida. Eu concordo, Marcão, porque assim, o jogo foi difícil pra caramba, porque o Peru entrou pra não tomar gol. Pra não tomar gol. Paralelamente, a gente sabia da dificuldade que o Peru tem, já é uma seleção bem melhor do que a própria Bolívia e tudo mais. A gente até tem colocado eles como um dos candidatos aqui a conseguir essa vaga na Copa. Só que paralelamente, eu vou culpar um pouco também essa seleção brasileira pelo fato de pegar a bola e tentar rifar. Toda hora pegava a bola e tentava ir pra cima. E assim, não que não tenha que fazer isso, mas acho que faltou paciência no toque de bola. Então, Rafael, eu achei o Neymar, ele muito assim, sem inspiração. Acho que parece que ele estava meio desligado da partida. Ele estava chamando muita responsabilidade para ele, tentando resolver sozinho, perdendo muitas bolas, alguns lançamentos que não deram certo. Ele teve uma grande oportunidade no primeiro tempo, né? Fez o goleiro lá, o Galesse, fez uma grande defesa, ele teria abrido o placar. Agora, esse negócio de a gente falar, mas a seleção ainda está em formação, mas são jogadores aí que estão acostumados a jogar futebol em grandes equipes e tudo. Então eu acho que isso aí não é uma boa desculpa, não. Acho que o Brasil entrou um pouco desligado, entendeu, da partida. Mas você não acha que culminou? Eu concordo com você quando diz que são jogadores de grandes times que estão acostumados. Eu concordo, até por ter uma base. Se a gente pegar o panorama de ontem, nós falamos aqui que tinha mantido uma base do outro time. A espinha dorsal do... Só que uma coisa que eu quero comparar com vocês aqui: a seleção do Tite com a seleção de agora. É muito cedo, não dá pra comparar ainda entre uma e outra. Mas a de ontem, eu acho que me dá mais vontade de assistir um jogo vendo a seleção brasileira propondo o jogo. E não ser aquela seleção defensiva, jogando por uma bola, igual era no passado. Igual era com o Tite, Rafael, era difícil porque o Brasil jogava que nem time pequeno. Ele não estava perdendo a personalidade do futebol brasileiro. O Brasil jogava recuado e jogando no contra-ataque, esperando o contra-ataque. É igual time pequeno. É igual ontem o Peru, por exemplo. Ele não ia sair para invadir a seleção brasileira, que sabia que ia levar sacolada. Então jogaram fechado, aí se torna um jogo difícil. Agora com o Fernando Diniz, no segundo jogo, já dá para ver que o time já está mais solto, o time vai para frente, o time está procurando futebol. Não está recuando e jogando no contra-ataque. Eu acho que é isso que nós temos que buscar no futebol brasileiro. São as nossas origens. O brasileiro é o futebol arte, o futebol pra frente, é futebol moleque. Então tem que ir sim. Eu acho que eu estou a favor do Fernando Diniz. Pra cima deles. Eu acredito que as mexidas deles, que o Diniz fez na equipe, demorou para colocar o Rafael Veiga. Faltando 5 minutos, 6 minutos para terminar o jogo. Então é muito pouco para ele mostrar alguma coisa na seleção brasileira. Tem que ter mais tempo, tem que ter mais espaço, tem que ter mais
mais momento para ele mostrar o seu futebol. Quem? O Rafael Veiga. Mas ele nem jogou, entrou 2 minutos lá, não pegou nem na bola. É isso que eu ia falar. Então, pô, ele vai jogar mas o cara. é muito pouco. Poderia sim ter mudado. Gabriel Jesus entrou no lugar do Richard. Richard também está passando por um problema complicado. Acredito até está com a cabeça, não está com a cabeça legal, está com um problema precisa de um psicólogo, esse moço. Precisa de um psicólogo. Eu vou te dar um exemplo. Jogador, mas não está jogando. Pra mim, quem entrou legal foi o Martinelli. Martinelli entrou bem. Entrou bem. Mas eu ia te dar um exemplo aqui, João Augusto. O próximo jogo do Brasil é contra a Venezuela, em casa, dia 12 de outubro. É contra a Venezuela. O Brasil vai ter que ganhar de 4-5. Não é assim que funciona. Se ganhar de 1-0 já tá bom. Porque eles vão vir aqui pro Brasil para fazer a mesma coisa que o Peru fez ontem. Então, ou você acha que eles vão sair pro jogo? Aí se torna um jogo difícil, é complicado jogar contra time assim. Então, Marcos, mas aí o técnico da seleção brasileira, ele tem que estar preparado, porque ele sabe que é isso que ele vai enfrentar. Qualquer time que for jogar com o Brasil, ele vai jogar fechado, para não tomar gol. Então, ele sabe disso aí, então ele já tem que preparar a equipe, né, já para enfrentar esse tipo de situação, porque se todo mundo que vier jogar com o Brasil parar no meio de campo, fazer uma muralha ali, aí o Brasil vai ter dificuldade em todos os jogos. Todos os times vão se fechar contra o Brasil, isso é fato. Paulinho, agora o que não pode acontecer por exemplo, se é validado aquele gol, o primeiro gol do Brasil, o Brasil enfiava um saco ontem também. Só que foi 2 gols anulados, então ficou até segurando. Agora, se abre o placar no começo do jogo, pra você ver se os caras vão ter que abrir. Aí é onde o Brasil tem as oportunidades. Mas não vai, nas eliminatórias aqui, não vai ter jogo fácil. Pode ter certeza. O brasileiro tem que parar com essa mania de que o Brasil tem que golear. Para com isso. Toninho Hollywood mandou pra gente: amigos do Panorama, ouvi o palpite de vocês ontem no jogo do Brasil. Vocês foram na onda do Zetinho, falando 5, 4 e assim vai. Eu assisti 20 minutos do segundo tempo e achei o jogo fraquíssimo. Essa é minha opinião. Então, é que nós falamos, o brasileiro, milhões de brasileiros, cada brasileiro é um treinador. Gostaria de ter um jogador diferente, acho que o Brasil não foi bem. Então, é claro, a gente respeita todas as opiniões, né, dos nossos ouvintes. Eu já penso, como estou dizendo aqui, eu acredito que o Brasil, gente, está no caminho, está em formação, tem muita coisa para melhorar. Você não pode cobrar 100% em 2 jogos e pouco treino. Mas né? É a opinião, né? É o que eu falei, pra mim é válido o resultado, 100% de aproveitamento. Mas o jogo em si não agradou, isso é verdade. Nossa amiga Lucélia Dadá mandou: amigos da bancada, quero mandar um abraço pro Amaral e pra Dona Irene. Bem que o Amaral falou que não ia ser um jogão do Brasil, hein? É verdade, o Amaral falou ontem pra gente que ia ser um jogo complicado. Então vamos lá, abraço pra Dadá, um abraço pro Amaral e pra Dona Irene também participando com a gente do Panorama Esportivo. Gustavo Vidoni, pessoal da clube, hoje ele falou que vai ser 3-1 pro Tricolor, 4-0 pro Monza Roxo e manda um abraço pro Faustão da clube, o Jojo. Um abraço, grande abraço ao Gustavão, né? O Gustavo. Você é carinhoso, viu, irmão? Você tem que falar assim, um abração, viu, Gustavo? Aquele abraço mesmo. Grande abraço aí ao Gustavo, ele é gente boa. É que o Gustavo tá nos ajudando na busca implacável pra saber quem é o proprietário do Monza Roxo. Gustavo, e outros, né, outros ouvintes nossos são muito participativos com a gente no Panorama. Bom, muito bom. Amaral mandou pra gente: boa tarde, galera do Panorama Esportivo. De ontem para hoje, a Globo e a Sport TV transmitiram uma mistura de cine privê com o filme do Zé do Caixão. Cenas impróprias e de terror ao mesmo tempo. É assim que classifica o jogo do Brasil. Se continuar assim, podemos até classificar, mas vamos passar vergonha na Copa do Mundo. Valeu e um abraço a todos. Amaral, um abração para você, viu? Eu não vi tão discrepante assim, um negócio tão cabeludo desse jeito. Óbvio que a gente espera uma seleção melhor, mas pra mim essa seleção, do que o Tite mostrava, eu acho que já é uma seleção que tem mais vontade. Olha, isso pode acontecer igual aconteceu em 94, né? Que a seleção estava totalmente desacreditada, foi lá e ganhou a Copa do Mundo. Pode acontecer também com uma seleção totalmente desacreditada, chega lá e ganha a Copa do Mundo. Agora, o que não pode acontecer é a turma cobrar demais do Brasil. O Brasil não foi um time super respeitado mundialmente. Hoje não é mais. Hoje a turma está jogando de igual para igual com o Brasil. Então o Brasil tem que mostrar futebol, sim. Agora, já pensou se acontecesse com o Brasil, o que aconteceu com a Alemanha dias atrás? Que foi, o Japão foi lá no amistoso e enfiou 4-1 na Alemanha. E se acontece isso com o Brasil? Né, gente? Vamos parar de ser exigente também, pô. Mas aí, ô Marcão, eu até
eu concordo com os torcedores brasileiros, que eles estão muito carentes de títulos da seleção, de uma boa apresentação da seleção brasileira que não vem há muito tempo, de vexames em Copas do Mundo que não consegue chegar nem a semifinal, nem quarto de finais aí de Copa do Mundo. Então, o brasileiro ele está muito carente. Então, é essa desconfiança do Brasil. Agora, é muito cedo para a gente analisar essa seleção brasileira para a Copa do Mundo, porque nós temos 2 anos de eliminatória. Então, isso aí vai mudar muito, Brasil pode crescer dentro dessas eliminatórias, pode chegar também no meio da tabela, classificando entre os 7 e depois fazer uma grande participação na seleção brasileira. Então, isso aqui é o começo de uma caminhada. A caminhada é longa. O meu medo é um só, é chegar um ano para a Copa do Mundo e trocar o treinador. Isso aí muda tudo. Aí é complicado, porque né, do jeito que a CBF tá fazendo, eu não duvido de mais nada. Mas isso já está claro, né? Eu acho. O Diniz vai fazer as eliminatórias, ele pode, gente. Não, João, calma. Não vai fazer as eliminatórias, ele vai fazer 8 jogos. O contrato dele são 8 jogos. Isso. Então, só que eu não acredito na vinda do Carlo Ancelotti. Justamente, ele faz os 8 jogos, 2. Foram 2. Já venceu. Ele está mostrando um bom desempenho. Tem que ter calma com a seleção nas suas mãos. Vence aí, faz um 8 jogos vitorioso. Aí vem o Ancelotti. Eu não acredito que venha, não. Por isso que eu estou falando. Às vezes o Fernando Diniz, às vezes não. Eu tenho quase certeza que o Fernando Diniz vai continuar na seleção brasileira. Porque após o Campeonato Brasileiro também, acabando o Campeonato Brasileiro no fim do ano, eu acho que ele continua na seleção. Aí eu acho porque aí que ele vai abandonar o Fluminense e se dedicar à seleção brasileira. Concordo, aí pode ser que aconteça isso também. Eu também com certeza. Essa situação do Lancelotti, eu já pego um time... Ancelotti, pela 10ª vez, ô cabeçudo. Lancelotti é o cara lá do Rei Arthur lá, cara. O Ancelotti, ele já vai pegar um time prontinho, um time arrumado, um time organizado. É só dar sequência agora. E o trabalho do Diniz? Agora o seu Ancelotti, seu Rafael, tá louco, será que ele vai aceitar? Mereço, né? Será que ele não tem que aceitar, ele tem que chegar e mostrar o serviço dele. Se não fizer isso, que não venha também, pomba. Então, e o Diniz? Vai ficar ver navio? Para de ir. Ele iniciou a seleção. Aí o João depois, a Linda e o Bia, eles falam assim, tadinho do João Augusto, vocês pegam no pé dele. Não, infeliz. O cara foi contratado por 8 jogos. Sim. O que você tá falando? E o que ele vai falar? Ele sabe. A seleção brasileira não foi o Ancelotti. Quem convocou e está trabalhando na seleção brasileira... O que você está polemizando? Chama-se Fernando Diniz. Tá, e qual é o teu propósito com isso? O Ancelotti, com a chegada dele, não sei se vai vir, está proposto para eles virem. O trabalho, o Diniz ganhou 8 jogos, foi bem nesses jogos, o contrato dele. Vai dar um time prontinho pro Ancelotti trabalhar. João Augusto, daqui 2 anos esse Ancelotti, às vezes nem vivo, não tá mais. Não, mas vai ver. João, veja bem, João, veja bem, calma. Você tomou teu remédio? Lógico que não tomou. Lógico que não tomou. Não é possível, cara. Não é possível. Eu tô falando que nós aqui não acreditamos que o Ancelotti venha para o Brasil. Queira dirigir a seleção brasileira. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é a maior papagaiada que arrumaram lá na CBF. Eu não acredito. Eu acredito que o Fernando Diniz vai acabar o ano entre seleção e Fluminense. Acabando o Brasileirão, ele fica exclusivamente para a seleção brasileira, pode ter certeza. Eu também Por isso que eu falei que eu tenho medo de chegar um ano da Copa e trocar o treinador. Sim, aí perfeito. A única ressalva, eu até tô aqui levantando essa bola aqui, por conta que aí o nosso companheiro de bancada, o cidadãozinho sentado aqui do lado chamado Jojo, ele diz o seguinte: mas e aí, como que vai ficar o que o Diniz fez? Não tem que ficar, ele foi contratado para 8 partidas, gente. Não vamos polemizar onde não precisa. Exatamente, Rafael, ele foi contratado para 8. Por exemplo, ele vai vencer 5, vai empatar 2 e perder 1, né? Dentro desses 8 jogos. É uma boa média. Então eu acredito que ele vai ficar no decorrer da eliminatórias. Aí depois vai fazer um outro contrato, é outra história. Pode ser, não descarto não. Mas a permanência dele de início, não existe ele continuar a dar sequência e deixa esquecer o Ancelotti? Se o Ancelotti não vier, João. O Diniz está pronto para uma Copa do Mundo? Ô, gente. Ô, João, se o Ancelotti é uma coisa, eliminatória é outra coisa. Você acha que não? Copa do Mundo é outra coisa. Então tá, mas são os jogadores que estão nas mãos dele. Perfeito, mas se realmente pronto, quem vai entrar? Não entendi. Se você não quiser ele e o Ancelotti realmente não vier, quem que você colocaria?
Então. Vamos dizer que o Ancelotti não venha. Não. Hoje sobra o Diniz, que já tá por dentro, ele tá Calma, em cima. Respira. O que nós falamos? Vai pôr o Filipão, vai pôr o Tite de novo? Carlo Ancelotti fala que vou continuar no Real Madrid. A pergunta foi, quem você colocaria? Aí você vira e fala assim, então, tem que pôr o Diniz. Então a gente não precisa polemizar nisso, gente. Agora tem uma coisa também... Vai dar sequência com o Diniz, Rafael. Sim, João. Continua, claro. João, escuta só. Só que tem o outro lado da moeda. Se o Ancelotti realmente vier dirigir a seleção brasileira, o Fernando Diniz está totalmente ciente do contrato que ele fez de 8 jogos. Claro, então ele vai ter que se retirar e deixar a seleção na mão do Ancelotti. Ele sabe que vai ter que se retirar se o Ancelotti realmente vir. Então não tem que ficar discutindo. Agora, eu creio que o Ancelotti não venha, mas... Se não vier, para mim, até um favor, continua com o Fernando Diniz. Pessoal do Panorama, tudo beleza? Nós sabemos que todos vão jogar retrancados contra o Brasil, mas o técnico precisa ter um plano B, dar a bola para o adversário para roubar e surpreender nos contra-ataques rápidos. Abraço a todos e tchau, obrigado. Mensagem do Adelino. Concordo com ele. Chama o adversário, né? Concordo com ele. Tem um plano B, se está sendo pressionado, não está dando... Tá complicado, tem que ter uma outra situação para sair. Perde a bola, chama o adversário para abrir espaço. Plano B. Panorama Esportivo, um oferecimento de Casa do Encanador. Atenção, você que está construindo, reformando ou é um bricolador de marca maior, igual Marco Salomão. Vá até a Casa do Encanador e garanta os melhores preços de toda a região para toda a linha de materiais hidráulicos, elétricos e parafusos. A Casa do Encanador fica aqui na Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032. O telefone é 3552-0130. Casa do Encanador, onde a imaginação se transforma em realidade. Já voltamos com o Panorama Esportivo. O João vai tomar uma água e um café e o remédio. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Cliente Fidelidade Tonin. Vantagens que só quem é tem. Fígado bovino só R$ 9,99 o quilo. Feijão carioca do caldo 1 quilo só R$ 2,99. Molho tradicional predileta 300 gramas só R$ 1,19. Papel higiênico neutro Max Puri 30 metros leve 12 pague 11 só R$ 14,99. Cliente Fidelidade Tonin. Cadastre-se e aproveite muito. Em Guajupé, na Avenida Conde Ribeiro do Vale e Rua Capitão Martimiano Prado. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Que tal tornar o seu happy hour ainda mais incrível? É hora de brindar com os amigos no lugar certo. Armazém das Bebidas Guaxupé. Cervejas das melhores marcas estão esperando por você com aquele precinho camarada. Não importa a ocasião, no Armazém das Bebidas você sempre encontra a bebida perfeita para qualquer momento. Passe agora mesmo na Rua Doutor Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. Fone 3406-1200. Armazém das Bebidas Guaxupé, porque o melhor happy hour começa aqui. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855.
Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. Você deseja renovar sua aparência? Então conheça a Clínica Apória do Dr. Rodolfo, referência em performance e saúde. Conte com o transplante capilar Fouet, um procedimento que permite recuperar os fios capilares com resultados naturais e de alta densidade. Para dar adeus às gordurinhas indesejadas, a Mini Lipo é a solução perfeita para a cintura dos sonhos. Se você deseja realçar suas curvas, conquistar um bumbum empinado e sem celulites, temos a remodelação glútea. Agende agora mesmo a sua consulta com o Dr. Rodolfo, em Guaxupé, pelo fone WhatsApp 35 98882 3032. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Tá mais calminho, João? Tranquilo. Tomou? Vamos lá, Ancelotti. Fica no Real Madrid mesmo, não precisa aparecer pra cá. Seguimos, ó, vamos lá. O nosso amigo Lázaro mandou: cadê aquele futebol bonito do dinizismo? É igual os outros mesmo, quando pega time retranqueiro não consegue jogar bem. Pois é assim, eu não acho que... São dois jogos, dificilmente dá pra gente apontar que tem um parâmetro, um padrão. Primeiro porque um não tem nada a ver com o outro. Um pegou um adversário fraquíssimo em casa, que é a Bolívia. O segundo, que jogou contra o adversário que tem um time melhor, porém numa retranca doida. Eu acho que a sequência desses 8 jogos a gente vai poder avaliar se foi benéfico ou não. Até mesmo porque o Brasil ainda pega 3 seleções de melhor nível, né? Que é o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. São os 3 times que podem engrossar um pouquinho com a seleção brasileira. Marcão, eu não quero saber quem morreu, eu só quero chorar. Imagina se o Diniz termina lá com 8 jogos, 8 vitórias de 1-0. Pra mim, ok. Tá ótimo. Você não acha, Paulinho? Seria o ideal, né? Mas eu não acredito que ele vai fazer 8 jogos sem perder. Não acredito. Eu acredito desses 8 jogos, ele vai vencer uns 5, empatar uns 2 e perder um. Mas chegar aí invicto nesses 8 primeiros jogos, eu não acredito. João, tem mensagem pra gente aqui? Vamos lá. A primeira deles é do Zetinho. Vamos ver o que ele mandou. Boa tarde, meus amigos aí da Clube 106,5. Boa tarde, Rafa, Marquinho do Mal, Jojo Ferpa, Paulinho Mandiná. Uai, gostei do Toninho Hollywood falar aí que vocês foram na minha onda, mas tá certo, a gente tem que pensar sempre positivo, sempre pra frente, né? E queria que o Brasil tivesse realmente goleado aí de uns 3 ou 4-0, né? Mas 1-0 só tá bom, o importante que vale é o resultado, né? Agora, Rafa, e também Paulinho Mandiná, essa rodada vou ter que torcer pro São Paulo perder, pro Cruzeiro perder e pro Cuiabá perder, pro Corinthians poder ganhar e passar na frente dos 3 aí, ficar melhor na tabela aí e afastar de vez aí do Z4 lá de baixo. Abraço a todos aí, fiquem todos com Deus. E ó, o Monza Roxa aí do Marquinhos tá rodando aí na cidade aí, hein? Vai, Corinthians! Valeu, Zetinho! Será que ele tem informações do paradeiro do Monza Roxo? Marcão, onde teu amigo está? Por onde ele anda hoje? Primeiro um abraço pro Zetinho, né? Mandar aquele abração pra ele também, pra não perder o costume, essa língua comprida que ele tem. Mas sei lá onde tá o carro. E teu amigo? Na verdade... Menos ainda, cara. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, que na verdade o Monza Roxo não é do amigo do Marcão que participa com a gente.
Que fique bem claro isso, hein? Porque o Monza Roxo a gente descobriu porque o amigo dele mandou aquele áudio perguntando de quem era, que ele tava aí fazendo a guarda, a vigia noturna, né, Paulinho? Era daquela moça que a dona Tereza viu saindo do Monza. Porque até agora a gente não sabe, né? Quem é que pilota esse Monza Roxo, né? É por isso que a gente quer descobrir, né, Rafael? O chofer, Paulo Júnior. Saber, né? Tem que ter a informação correta. Abraço pro Binho também, que ele mandou aqui na hora que a gente abriu o programa, mandou um kkkk. Acho que é por conta do programa da Sônia Abrão. A tarde é sua. Grande abraço ao Binho, tá sempre com a gente. Galo, um abraço pra você. Fabinho do Tabuão, um abraço pra você, meu amigo. Será que ele gostou do Jogo do Brasil? Eu tô tentando carregar o áudio dele aqui, mas tá demorando. Seguinte, mais uma mensagem que temos aqui é o Ivan, que diz o seguinte: pessoal, não dá pra falar que o trabalho foi bom ou que o trabalho tá uma porcaria até este momento. Vamos aguardar os próximos jogos, o que acham? Eu acho que ele tá certo. Certinho, boa leitura dele, correta. Fechou? Seleção, fechou? Fechado. Posso passar pra frente aqui? Vambora. Tem um assunto que eu preciso discutir com vocês. Foi divulgado ontem os 10 clubes com maior investimento segundo um estudo da CIES. E nós não temos nenhum brasileiro nesse top 10. Os valores aqui estão em euros. O primeiro, Manchester United, gastou 1 bilhão 150 milhões de euros para montar o elenco. Chelsea, segundo, com 1 bilhão 130 milhões. City, 1 bilhão e 40 milhões. PSG, 1 bilhão. Arsenal, 836 milhões. Tottenham, 829 milhões. Liverpool, 770 milhões. Real Madrid, 708 milhões. Newcastle, 661 milhões. West Ham é o 10º, fechando o top 10 com 505 milhões. O primeiro brasileiro mais próximo do top internacional de investimento é o Flamengo. Está em 49º com 864 milhões de reais gastos no elenco. Ô Rafael, eu estranhei esse top 10 aí, porque o Barcelona não se enquadra aí. Não, por conta que ele tomou aquele FIFA Fair Play. Sim. Aí ele não pôde contratar. Sim, não, porque é estranho, né? Porque o Barcelona é uma potência lá na Espanha. Se a gente analisar o futebol do mundo hoje, pela essa lista que o Rafael passou pra gente aqui, 7 ou 8 clubes é da Inglaterra. Só pra você ver, quer dizer, que o futebol da Inglaterra tá tendo dinheiro, tá evoluindo, sempre teve um bom futebol, entre 7 ou 8 clubes aí, entre os melhores do mundo, tá na Inglaterra. E o Brasil aí, gente, Flamengo, no Brasil, 49ª posição. Os investimentos. O Palmeiras, do Marcão, 95º, gastando em torno de 313 milhões investidos nesse time atual. Você já gastou muito porque não contratou ninguém. E o Manchester... O Al Hilal do Neymar investiu 2 bilhões de reais. É o 18º colocado. O primeiro de fora da Europa. O primeiro da lista fora da Europa. Ô Rafael, mas esses números aí são em euros. O valor aqui é em euros. Aí é em euros, Se fizer a conversão aí pra... Não, mas o do Brasil aqui já é em real. Aqui os dois que eu falei, Flamengo e Palmeiras, já é em valor em real. E quem está na ponta é o Manchester United, né? Da Inglaterra. O Manchester também está com a vida fácil, porque ontem ele fechou uma parceria e ele conseguiu o melhor patrocínio do mundo. Um valor anual de 395 milhões de reais. Anual. O patrocínio do TeamViewer. É uma plataforma de acesso remoto a computador. Meu Deus do céu. O investidor... aquele que quer injetar dinheiro, vamos dizer, no futebol, time grande, ele vai injetar, e o time médio e um menor, ele vai injetar no grande, isso é normal. Você pega o Flamengo, aqui no Brasil, São Paulo, os times grandes aqui do Brasil, você pega a Inglaterra, é o United, é o City, é o Newcastle, tá tudo lá na Inglaterra. Mas se você for analisar, atualmente o campeonato inglês está sendo mais disputado. Tá, muito bom. Se você for pegar o campeonato inglês, nós temos vários times que podem ser campeão. O Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool. Tottenham.
Então são times que se reforçaram para disputar. Só uma observação, gente, ó, uma observação aqui que o Aparecido mandou pra gente, e ele tem razão. O TeamViewer, ele era o patrocinador atual. Quem tá entrando agora é o Snapdragon. Então teve essa mudança. O Real Madrid era o que tinha o maior patrocinador até então, que era 75 milhões de dólares por ano. Esse novo patrocínio do Manchester, 80 milhões de euros por ano, o que daria aproximadamente 395 milhões de reais. É dinheiro pra dedéu. Não, é muito dinheiro. Sabe o que é interessante isso aqui? Se você faz uma conta idiota aqui, que é para dar aquele famoso tapa na cara nosso, se você colocar 395 milhões de reais por ano, se você dividir por 12, dá praticamente 33 milhões por mês. Se você vai dividir isso por 30 dias, é 1 milhão e 100 mil por dia. Aí você fala assim, pô, 1 milhão e 100 mil por dia. Poxa vida. Nossa. É isso aí, João Augusto. Não, chão, é dinheiro. Faz a gente até ficar de... Tá louco, tem que... Até dorme sentado aqui na bancada. Todo mundo mudo depois dessa. Pois é. Bom, é o seguinte, além do Flamengo, Palmeiras e River Plate, que foi citado como o terceiro clube sul-americano que mais investiu. River Plate, por mais que a Argentina vive um péssimo momento financeiro e a gente vê os times argentinos numa certa decadência, tá aí como o terceiro que mais investiu do futebol sul-americano. É camisa, é peso, tudo influencia no River Plate, tradição. Agora, o que me assustou foi o seguinte, dinheiro. O Real Madrid, eu jurava que ele estava entre o top 3, top 4. E hoje ele é o 8º time que mais investiu. O famoso compra bem, né? Exatamente, vai no ponto certo, né, Rafael? É, exatamente. Ó, seguinte, temos mais mensagens aqui, ó. Ai, Marcos Salomão. Ele quando começa a dar essa risada maléfica dele, pode ver que lá vem coisa, velho. Posso ou não posso colocar um áudio no ar? Não então pode tá não. Não, então eu não posso. Se você falou, eu não vou colocar hoje não. Não põe não. Eu não posso zoar ele. Eu fiz um trato com ele nos últimos dias. Ele tá perdendo a credibilidade, Marcão. Agora tem que cumprir a promessa. João Augusto. Não, mas aqui é uma bancada democrática, né? Vamos aí na votação. O Toninho Hollywood falou aqui pra gente que ele foi dar umas pedaladas pro lado da Canebo e viu esse carro com essas cores indo para o Morro Agudo. Não pode ser o Marcão? Ele acha que é assim. Toninho Hollywood mandou pra gente. Então ele tava pedalando ali por perto e viu o seu Monza roxo partindo sentido Morro Agudo. O Toninho Hollywood, ele é flamenguista, né? Eu tava indo lá pra aterro do Flamengo, ô linguarudo. Ô Marcão. Seguinte, mais mensagens aqui. Quem manda pra gente foi... Quem que é aqui? O Breno, que ele diz o seguinte: pessoal, cada vez mais o investimento vai levar o futebol ao topo. Ou seja, os times brasileiros jamais serão campeões do mundo com esses investimentos lá de fora. Vocês acham? Eu acredito que sim. Isso é verdade. Injeta dinheiro, aquilo que injeta dinheiro que é o retorno da forma que está aí o futebol brasileiro. Até certo ponto eu concordo com ele, mas eu acho que não vai ter muita influência não, porque esses times investem em jogadores do mundo inteiro. Então numa seleção, no campeonato mundial, os jogadores voltam para suas terras de origem aí. Agora, para disputar a Interclubes, o melhor do mundo, aí até eu tô de acordo, mas para campeonato, para seleção, mundial não. Seleção tudo bem, Paulinho. Seleção eu concordo com você porque é convocação e não contratação. Sim. Mas do time eu concordo com ele porque a disparidade vai ficando cada vez mais difícil. Não, aí não resta nem dúvida. Você vai disputar lá um mundial lá fora com o time brasileiro, você pega uma equipe dessa aí de ponta entre os 5... Com 1 bilhão investido. Tá não é só brasileiro não, é sul-americano. Não, sul-americano só tem o River, né? O time sul-americano nenhum vai ganhar mais o campeonato mundial interclubes, nenhum. Isso aí tá me parecendo uma famosa dor de cotovelo, Marcão. Não é, porque acho que é o último título que pode ser ganho agora é nesse próximo, né? É provável. Porque acho que continua o mesmo regulamento de 8 ou 9 clubes que disputam lá, não sei. Mas depois pode esquecer, Nenê. Depois nem time sul-americano nenhum ganha mais. Mas aí tem que ver também se vai manter o formato de 4 em 4 anos ou esse formato anual e quando tem o 4º ano eles fazem o grande campeonato.
Vamos ver o que eles vão resolver, mas mesmo assim ainda fica difícil. Cada vez vai ficando mais complicado, né, João? Com certeza, né? Essas mudanças, essas modificações. E é claro, o time que tem dinheiro, o time que se organiza, o time que gasta, mas dá retorno dentro de campo, tem o gosto do torcedor, ele vai sempre crescer, vai sempre para cima, sempre vai ter alguém para injetar dinheiro, sabedor que ali dá lucro, que ali tem retorno. Atenção, torcedor do Galo. Paulo Júnior, atenção para o senhor também que é torcedor do Cruzeiro. A Prefeitura de Belo Horizonte confirmou que o clássico entre Cruzeiro e Atlético, aliás, Atlético e Cruzeiro, será realizado na Arena MRV. E aí, tá preparado para enfrentar o Galo lá na casa dele? Preparadíssimo. Nós vamos despenar o Galo lá na casa dele lá. E detalhe, hein? Vai ser a primeira sapecada dele com o Cruzeiro. E detalhe, liberando um público um pouco maior do que foi no último dia, para 39 mil pessoas. Bom espetáculo. Isso é bom pro futebol mineiro, é bom pro futebol brasileiro, é bom pro torcedor atleticano, né? É importante esse crescimento. O seu América já tem seu campo, o Atlético tem o seu, o Cruzeiro, acredito que daqui mais um futuro vai ter o dele também. Mas o Atlético e o Cruzeiro é daqui umas 5, 6 rodadas. Demora um pouco. Agora, mas não dá para falar que vai ter toda uma esfera, uma atmosfera diferente para esse clássico, Marcão. Mas eu acho, aí é que tá, eu não sei, é torcida única? Não sei. Porque quem provoca essa questão de torcida única é o Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu acredito que não seja a torcida. Mas não tem nada definido ainda não, o pessoal não partiu para critério nenhum. Bom, só para trazer uma última informação, a gente falou das eliminatórias da Copa e tudo mais, e eu citei rapidamente aqui sobre a lesão dos jogadores do futebol brasileiro que lesionaram na seleção. O caso de Arturo Vidal, sentiu o joelho e ele deve entrar por cirurgia, meu amigo. Tem cabimento? Para você ver, né? Sai, deixa o seu clube, vai defender as suas cores, a sua nação, o seu país e tem uma lesão. Isso acontece, faz parte do futebol, pode acontecer com o Vidal, pode acontecer com qualquer outro, né? Faz parte, mas aí é duro pro jogador e pro próprio clube onde ele trabalha. Bom, por sua vez o Arboleda também sentiu a coxa e aí estavam naquela dúvida, ele deu uma tranquilizada no torcedor São Paulino, que ele falou assim, ele deu uma declaração no final da partida dizendo: estou com um pouco de dor, vamos fazer um exame, espero que não seja nada grave, que eu possa seguir com a rotina do meu trabalho. Então assim, mas saiu com maca, tudo. Deixou o torcedor São Paulino de cabelo arrepiado, porque peça fundamental pro jogo do final de semana. Até mesmo porque, Rafael, desde que o jogador se contunda e não tenha que partir pro lado cirúrgico, o tempo de recuperação é bem mais curto, né? Mas não dá tempo para domingo, né, Marcos? Para domingo não dá, se for em torção, alguma coisa assim, não dá não. E principalmente pro São Paulo, o Arboleda vinha bem no São Paulo, vinha fazendo bons jogos, tomando decisão dentro de campo, apoiando, enfim. Então é um grande problema caso o Arboleda não jogue contra o Flamengo no domingo. Hoje, no momento, é um grande zagueiro do São Paulo. Antes da gente fechar o panorama aqui, eu quero uma pergunta pro Maurício Zayati, que ele tá chegando aqui, e eu quero perguntar aquela nossa discussão aqui sobre Fernando Diniz. A questão, Maurício, Fernando Diniz agora, o Fernando Diniz, ele vive um momento de certa instabilidade, que ele não sabe se o futuro vai permanecer no Fluminense, se vai ficar na seleção brasileira, ou quais serão os próximos passos. Mas o torcedor fluminense não está satisfeito, não. É o tempo que poderia estar treinando, não é isso? Eu vou ser sincero, eu acho que ele tem que sair fora da seleção, joguinho horrível ontem. Venha, como é que chama o cara lá? Lancelotti. Chegou no nosso amigo. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu, sinceramente, eu torço pra ele ficar no Fluminense, que eu acho que ele iria dar certo na seleção, tudo bem, mas eu acho que ele tinha que voltar. Só que eu vou falar uma besteira, eu tava falando mais cedo com o Paulinho. Você tem uma emissora em Guaxupé e uma em Guaranésia. Aí você vai fazer um negócio lá em Guaranésia, você não tem nenhum funcionário. Você vai colocar uma equipe nova para trabalhar do jeito que você trabalha aqui. Aí eu te pergunto, você tem a oportunidade de levar um funcionário teu já aqui, que está acostumado com o teu jeito de trabalhar, para lá e contratar mais 4? Ou você vai levar tudo sem conhecer? Não é mais fácil você ter um que já conhece teu ritmo de trabalho? Ontem não seria dia do André entrar naquele jogo, não? Com certeza. Então eu acho assim, cara, que primeiro, eu acho que faltou pulso dele, falou assim, não, vou pôr o André aqui.
Acho que ele tinha que ter colocado. O Nino mesmo já... O Nino, cara, pô... Agora, pelo amor de Deus, aquele goleiro da seleção também, pro tipo de jogo do Diniz, não funciona nunca. Nunca. Volto a falar, eu não entendo de futebol, eu entendo do que eu vejo. Então, do que eu vejo, eu acho que tá completamente furado. Acho que ele tem que sair fora e voltar pro Fluminense, que tá... Daqui uns dias tem uma decisão fortíssima aí, eu acho que tinha que estar treinando. Detalhe, hein? Começaram a vender os ingressos da Libertadores da América. Tá barato, viu? Só vou te falar. Já comprou? Eu não compro, né? Eu preciso de alguém comprar pra mim. Eu não tenho a carteirinha de meia entrada. Não, na realidade eu vou, de qualquer maneira eu vou assistir o jogo. Você não tem carteirinha de aposentado? Não, eu tenho a de pidão mesmo, cara. De pidoncho, mas... Pidoncho que fala, né? Eu vou, mas eu vou assistir sim, dia 27 tô lá firme e forte. Levando isso em conta, então, pra você, o trabalho do Diniz, dá pra conciliar os dois? Não, torcedor do Fluminense, eu acho que não, que ele tinha que estar no Fluminense. Agora, pela seleção, se você começar a analisar, eu gostaria sim que ele fosse, mas primeiro, nessa época agora, eu acho que tá judiando demais. Termina o ano, né? Não, termina o ano no Fluminense, o ano que vem é outra coisa, aí tudo muda. Agora, você mudar um negócio no meio do caminho, tudo que você vê que muda no meio do caminho não presta. O time que tá sendo rebaixado, põe 500 técnicos, não muda nada, não melhora. Então, é programar, planejar. Tem um ditado que eles falam assim: quem planeja tem futuro, tem destino, né? Quem não planeja, como é que é? Nem sei falar mais, fiquei nervoso. Ô Maurício, então você acredita que hoje, para o Fluminense, é mais prejudicado que para a própria seleção brasileira? Muito mais, ó. O Fluminense hoje, você vê, hoje tem Internacional e São Paulo, né? Sim. Quer dizer, querendo ou não, é um jogo que, se o São Paulo não entrar com time reserva, é treino, cara. É um treino de luxo para uma final de uma Copa do Brasil. E eu acho que o Fluminense tinha que estar ali batendo em cima, que é o quê? O time do Diniz, eu acho que é o círculo vicioso. Quanto mais repete, mais dá certo. Então é treino. Repete até a perfeição. Até a perfeição. Eu acho que ele tinha que estar ali treinando. Pro Fluminense tá péssimo, eu acho. Agora, só mais uma informação, porque a gente já vai encerrar o panorama esportivo. Você não viu nenhum Monza roxo passando por aí, não? Acabou de buzinar agora, perguntando se já ia abastecer. Fábio Marcão, eu tô indo abastecer. Não entendi por quê. Ele deve ter ido lá pra aquela rua tua lá onde você mora, lá, o seu cavalo. Vocês vão viajar hoje, Marcão? Ele ainda vai põe álcool, gasolina, reflex. Simbora, turma, simbora. Obrigado e vamos lá, João Augusto. Antes de nós encerrarmos o Panorama Esportivo, mandar aqui registrar um abraço ao pessoal que nos acompanha, né? Parabenizando o nosso Panorama Esportivo, aos taxistas, o Serginho, o taxista, o Josuel, o seu Geraldo, gosta de estar ligado no Panorama Esportivo, o Zé Escaraçati, no Gospel Canto Cruz, grande abraço ao Zé, né? Ao seu Pedro, que esteve aqui conosco hoje, o seu Pedro Raspador de Tacos, né? O Benê, grande abraço ao Benê, a todos vocês, continuem nos prestigiando. Marcão. Eu também queria mandar um abraço lá pro Belé, lá dos amigos da Vila Campanha, aí. Que eu encontrei ele ontem, ele me cobrou um abraço, e ele falou que não é Belé não, viu, João? É Belé. É Belé. Belé. Eu falo que é Belé. Ele é teimoso. Paulo Júnior. Um abraço a todos que curtiram conosco, né, o Panorama Esportivo. Panorama Esportivo que conta com o oferecimento de JF Páscoa, Fogão Caipira, Nelsinho Calhas, Armazém das Bebidas, Clínica Apólia Dr. Rodolfo Carvalho e Casa do Encanador. Agora sim, Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Gente, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau e até lá.